Cara, o que te deixou famosa na internet foram, sei lá, do jeito Os rolos, né? Não, mentira, não foi. Teve o lance dos rolos, que assim, que é o teu jeito de se expressar, que é Grossa, estúpida. direta. Ah, vou começar a falar isso. E o fato de tu ser também nutricionista, né? Isso, comecei... O que veio primeiro? Veio a nutrição primeiro. Eu fiz faculdade em São José do Rio Preto. E aí, no dia que na semana que eu terminei a faculdade, um amigo meu falou, por que você não tem Instagram e tal? E pegou meu celular e botou ali. E eu fui mexer só um ano depois. E quando eu fui mexer, eu fui dividindo um pouquinho de dia a dia, sabe? Essa coisa assim. Então, na época não era uma tendência, assim, não tinha influencers, nem bloggers, nem nada disso. Ainda era só foto e tudo mais. Ainda era mais católico, sabe? Assim, mais ortodoxo, né? Muita foto de comida. Não tinha Uns ainda aquela gatinhos. bundinha, aquele peitinho, nada disso. E aí a gente podia entrar só pela comida e pelo conteúdo. E eu comecei a dividir por ali. E aí o grande negócio foi que na minha área, na área da nutrição, na época, faz o que isso? 8, quase 10 anos, o tema que eu estudava e que eu mais trabalhava em nutrição ainda era muito pouco conhecido, que era essa coisa de uma dieta mais baixa em carboidratos e um outro tipo de abordagem. A gente falava bastante na contramão do que as diretrizes, na época, as diretrizes brasileiras apresentavam, mas que as diretrizes de outros países já acolhiam. E aí acabei tendo uma vazão grande por causa desse assunto. Virou polêmica, porque você estava indo contra o status quo da nutrição brasileira? Sim, exatamente. Entendi. E aí eu tomei na cabeça como um bode do tipo, a gente bate aqui para que os outros vejam que Fiquem não... com medo de não Exatamente. querer... não vem com progresso aí não, mano. Essa porra aí foi bem isso. Foi bem isso. E aí eu... Que interessante. Mas hoje o low carb é bem difundido, Hoje né? não, hoje já foi difundido, já foi pervertido, já foi... Agora é mainstream, né? Mas na minha época não era, não. E aí eu tinha um grupo com 12 meninas, 12 nutris, que eram as únicas que eu conhecia no Brasil que falavam sobre isso. E eu tive um médico que foi meu mentor, que foi o Dr. Souto. Ele é um cara excepcional, passei muito bem por metodologia da pesquisa, é um cara brilhante. E aí ele ia fazer uma entrevista aqui em São Paulo, mas ele é de Porto Alegre, e ele não pôde vir, me indicou. E aí fui para essa entrevista, e aí de lá foi blá, 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 foi. Entendi. E aí, então, fiquei conhecida por isso. Mas aí, é engraçado, né? Porque assim, eu tendo a ter uma queda pelo que não é mainstream. Então, quando a coisa da low carb foi se popularizando, eu fui pegando um pouco de asco. Né? Então, e a gente vai, naturalmente, em ciência, a gente vai se atualizando o tempo todo, né? E, realmente, o que a gente acreditava ser verdade, ser uma boa, 5, 6 anos atrás, a gente já sabe que hoje é um pouquinho diferente e assim vai. Mudou-se o consenso do low carb daquela época pra cá? Não o consenso em si, mas essa popularização trouxe uma cena em que as pessoas elegeram low carb como se fosse o salvador da pátria. Resolve todos os problemas. Você tá com depressão? Low carb. Unha encravada? Low carb. Não tá arrumando namorado? É isso. Low carb. E aí realmente ficou complicado. Então, eu me vi num certo momento, não à toa, mas precisando falar mais para as pessoas, calma, dá uma segurada, não é tudo isso não, do que pregando no deserto. Pode crer. Né, você viu um cenário, via que ninguém tava falando low carb, falou, pô, aqui tem um espaço. Aí quando tá todo mundo falando, falou, opa, ok. Mas tem esses problemas aqui também sobre a parada. Porque, naturalmente, uma dieta mais baixa em carboidrato tem uma característica de ser um pouco mais rica em gordura. E naquela hoje ainda é assim no consenso, mas a gente tem um nível de evidência científica excelente corroborando a ideia de que o consumo de gordura não é o principal causador de doença cardiovascular, por exemplo, que é um consenso na cardiologia, na endocrinologia e tudo mais. E por algum motivo as diretrizes brasileiras não levam em conta essas evidências. E aí, então, quando eu comecei a falar sobre isso, basicamente o discurso era, olha, você pode comer a gema do ovo, você pode comer a gordura da picanha, cara, você pode botar azeite na comida. 2, 3 anos depois, o discurso fez você não pode comer essa gordureira toda, não, porque daí passa de um extremo para o outro. Entendi. Então, a galera deixou de comer, sei lá, o pão e o bolo e se enfiou no bacon. Entendi. Bom, se ele for administrar isso como esse é meu lifestyle agora e tudo bem, até funciona. Acontece que o cara que antes tinha medo da gordura e agora colocou a gordura na vida dele e trouxe de volta aquele excesso de carboidratos, o que antes era um cheeseburger, agora é um x-bacon. Entendi. O que antes era uma pipoca, agora é uma pipoca nadando na manteiga. E essa combinação, carboidratos altos numa dieta com gordura alta numa dieta, é realmente muito deletéria.
Então, o assunto foi mudando ao longo dos anos para vir mais para o conservador. Mas isso eram esses consensos que existiam na época e que você ajudou a quebrar, são organizações governamentais que decidem, tipo... Na verdade, assim, todas as linhas da medicina, da nutrição de saúde, elas têm diretrizes. Então, a diretriz, ela não é impositiva. Você não é obrigado a seguir uma diretriz. Mas quem faz a diretriz? Os profissionais da área. Mas eles, como que eles se agremiam Então, diretrizes deveriam ser norteadas por evidências. Aham. Por algum motivo, e essa é a pergunta da nossa mesa de profissionais sempre, por algum motivo, as evidências novas são deixadas de lado, são ignoradas, e muito porque realmente, quando se coloca ali uma verdade por muitos anos, é muito difícil quebrar isso. Mas quem tem o poder de atualizar as diretrizes? Os conselhos poderiam fazer Os mais conselhos? por isso. Sim, poderiam fazer mais por isso. Mas aí que tá. Porque como ela não é impositiva, você não é obrigado a fazer isso, Então ninguém liga. você pode. Acontece que assim, se eu oriento um paciente meu completamente numa abordagem completamente contrária às diretrizes e algum problema acontece, eu vou precisar justificar por que eu agi na contramão das diretrizes. Entendi. Entende? E em nutrição ainda é muito mais curioso, porque em cardiologia, por exemplo, mudam-se estilos tipos de abordagens com muito menos evidências do que a gente tem em nutrição para quebrar um pouco do que é base de prescrição de diretriz. Então a nutrição é muito mais conservadora. Muito mais. Do que cardiologia? Eu diria que sim. Caralho? Eu diria que sim. Por quê, mano? Por que o pessoal... A resposta me veio, mas tá muito cedo para eu ser cancelada agora. Pô, você tá no lugar Nem certo. Você tá no lugar Todos certo ainda. pra ser cancelado. Vamos deixar, já tá. Tá bom. Deixa eu te falar. Tá. Nossa, ia dar muito E aí eu fui dividindo isso e tudo mais, e com o meu consultório, aqui em São Paulo, e fui palestrando pelo Brasil. Eu estive em 14 estados brasileiros em um ano. Da hora. Então, eu trabalhava, atendia de segunda a sexta, na sexta entrava num avião, ia para algum lugar, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda estava de volta. E isso tudo usando a internet, e na época era Snapchat. Então, era tudo no Snap. E aí, criou-se uma galera lá, uma turma de laretes lá, que a gente começou a se identificar pra caramba, mulherada, né, e tal. E essa turma foi crescendo muito. E como eu nunca deixei de colocar ali pelo menos metade do que não é nutrição, então eu nunca tive um Nutri-Lara Nesteruk ou nada disso, muito pelo contrário, eu sempre disse que eu estava nutricionista, não era nutricionista, estou nutricionista ainda, não sou, então nada me impede de mudar amanhã de profissão. Claro. E de expandir os negócios e tudo mais, então eu conservei essa parte pessoal. E essa parte pessoal, conforme o tempo foi passando, foi fazendo muito mais movimento do que nutrição em si. E eu... Pode falar, desculpa. Não, eu não quero interromper. E aí, então, essa coisa foi crescendo e tal, e eu dividi ali, sempre divido ali. Hoje, muito menos, porque a exposição é uma coisa que dá uma cobrada. Para que eu tô falando isso? E aí, hoje, muito menos, mas assim, eu colocava ali sempre um pouco do meu pensamento de negócios e tal. E como eu fui muito bem sucedida nos negócios, que eu venho de não ter nada, de ter morado em casa que não tinha luz, de ter pedido dinheiro no semáforo, de ter passado fome. Hoje você me vê bonitinha assim, mas eu era estragada. Muito. E aí, como eu vim disso e fiquei muito bem sucedida, uma das coisas que eu divido ali, que eu sempre dividi ali, foi a noção de negócios, essa visão de negócios. Então, 2 anos atrás, eu abri um material, um curso só para profissionais da área da saúde, ensinando essa galera a fazer negócio, a ganhar dinheiro. Legal. Entendi. Bom, esse lance da galera te cancelar e tal, não parece estar funcionando muito não, né? Eu vou te falar, é maravilhoso, tá? Se souber usar o cancelamento, é maravilhoso. Vira e mexe, quando os negócios estão estáveis, eu falo pra ele, puta, podia dar um rolo, né? É bom, se você souber usar, mas tem que estar extremamente preparado. E aí tem que estar muito preparado em todas as esferas. A pessoal é a primeira, porque abala. Se te pega num dia que você tá ruinzinho. Sim. E aí alguém chama sua mãe de empadinha e seu pai de coxinha. Exatamente. Porra, aquilo derruba. Essa é a primeira. Sim, sim. Aí a segunda, pra mim, você tem que estar certo do que tá falando ali para que o que eles falam não te abale. Então, quando alguém me fala, ela mata cachorrinho afogado no tanque. Se eu, por 1 minuto, achar que de repente eu mato mesmo, né, eu vou... Você vai se sentir culpada e fudeu. Vai ter milhares de pessoas entrando na tua cabeça. E a terceira eu sempre tenho em mente assim, atingiu efetivamente, não é atingir efetivamente alguém que eu amo ou a minha receita?
Então não é assim, tá todo mundo xingando na internet. Beleza, como que tá a agenda do consultório? Ah, ninguém desmarcou. Pelo contrário, a primeira vez que eu fechei minha agenda do tipo, não tem como marcar mais porque tá tudo lotado, foi no primeiro ano de consultório. Tá. Então, desde então, não tem como abrir. Então, afetou isso? Não. Ah, pô, então tá ótimo. E cada vez que você tem um cancelamento, vem milhares de pessoas até ali para ver qual é. É E verdade. aí, sempre. E aí eu tenho para mim o seguinte, se o trabalho tá feito, se tá tudo ali já, dessa galera que chegou, 70% olha com calma. Desses 70%, de repente, uns 50% ficam por mais um tempo. Desses 50, 20 se perdem, mas 30 ficam e compram teu produto e compram a tua. Então, na verdade, ao longo dos anos, como foi construindo essa galera ali, quando os cancelamentos recentes foram acontecendo, a minha galera tá suave. Eu sei que tem a galera que fala, não, gente, calma, lá Ih, mais uma. não é, relaxa, mais uma, exatamente. Não, ela sai disso bem. Então, eu nunca saí de um rolo com menor do que estava antes de entrar. Entendi, não pode dizer que isso aconteceu comigo Calma. recentemente. Mas tu também já tá com a tua agenda lotada há muito tempo, não é? Eu li tem que um tem, 4 anos? 4 Tá- anos já que eu não consigo mais disponibilizar o telefone do consultório. Caraca, e como é que funciona isso? Vamos lá, se eu quiser marcar uma parada contigo, eu tenho que marcar pra quando? Não pode. Não pode. Não. Já encerrei. Que maneiro, cara. Não pode. E isso veio justamente nesse primeiro ano, bom, com a internet. A internet é um negócio. Para mim, é a internet. Eu lembro que eu tinha 600 seguidores na primeira vez que alguém sentou à minha frente e falou, eu vim por causa do Instagram. E aí eu falei, tá, peguei. Entendi, é aqui. Então, já entendi. É pra cá. E aí, de lá, então, todo com 90%, 95%, 99% vem de lá. Então, eu abri um dia a agenda no janeiro. E aí, naquele dia, o telefone disparou e fechou o ano. Eu errei, porque eu abri todas as vagas. Isso é uma das coisas que depois eu fui ensinar aos meninos, que a gente não pode abrir todas as vagas, porque esses pacientes precisam retornar. Então, foi um ano em que cada paciente que vem tem que retornar. Verdade, faz E aí, sentido. eu lotei todas as vagas do ano. Então, eu teria que trabalhar o dobro para atender aquelas pessoas. Então, foi um ano em que eu tive Eu não gosto desse negócio do burnout, mas eu fiquei paralisada na esquerda. Aconteceu isso com Fui você? pro hospital, mal pra caramba, aconteceu 2 vezes. Duas vezes de ficar paralisado? Uma vez eu tava no avião e eu tava descendo pra um evento. E aí eu paralisei inteira, fiquei torta assim. E eu lembro que eu falava pra pessoa do meu lado, eu tenho 28 anos. Tipo, eu achei que tava tendo um AVC, que eu ia morrer. Ah, caralho. E toda torta. E aí a hora que o avião pousou, como chama? Não era a moça mais. A comissária falou pra mim, a gente vai pedir a cadeira e o médico. Eu falei, não pode ter cadeira e médico, porque a pessoa que me contratou tá lá fora. E eu preciso descer do avião e trabalhar. Caralho. E a outra vez também foi isso. Eu tava na rua, era noite, era 9 horas da noite, tinha acabado de atender o último paciente, fiquei toda torta da esquerda aqui. E aí fui pro hospital e o médico me atendeu e eu lembro que ele perguntou, você trabalha muito? Eu falei, não. E aí ele falou assim, não, tem que estar mais descansado. Eu falei, não, com certeza. E eu preocupada porque era quase 10 horas e amanhã eu tinha que estar no consultório às 7. Então... Caralho. Por que tu tem essa vontade louca de fazer 1 milhão de coisas e, é pra trabalhar o dobro, eu vou e foda-se, vou até o meu corpo parar e travar metade? É de onde eu vim. Então, assim, eu sou filha de pais separados. Do lado do meu pai, sempre foi estável. Nunca teve grana, sempre foi estável. Minha avó é aposentada do governo, meu pai tem a coisinha dele lá de bijuteria lá que ele mexe, então sempre foi estável. Nunca teve grana, mas sempre foi estável. Do lado da minha mãe, o pau caía a folha. Então, ali era bizarro. Ali a gente morou em 11 cidades em 2 anos, porque era aquilo de vence o aluguel, não paga o aluguel, sai. Ah, entendi. Então a gente chegou a chegar em casa uma vez e tá com tudo da casa na rua e 2 puta cadeados assim no portão. Caralho. E, a gente passou muita coisa muito terrível. E aí eu odiava aquilo, muito. Era muito humilhante, era muito ruim, eu odiava não ter o que comer, eu odiava não poder ir onde eu queria, eu não gostava de ver meus familiares naquilo. E aí, meu pai mesmo eu via ele lá endividado, todo preocupado, a minha mãe sem ter o que fazer, enfim. Então, eu queria ficar rica. É só o que eu queria. Não importava com o quê. Então, nutrição não veio do tipo, eu quero fazer nutrição. Nutrição era uma faculdade barata, eu podia pagar, era um assunto que, na época, me interessava, porque eu estava começando a ser vegana, eu fui vegetariana há 9 anos, vegana há 2. E eu achei, bem ingênua, achei que na faculdade eu aprenderia sobre isso. E gostava bastante da área desportiva. Eu falei, cara, vou fazer nutrição tão barato, é fácil, dá para fazer. Mas eu queria ganhar dinheiro, era o que eu queria. Então, eu queria tirá-los daquilo, eu queria realizar meus sonhos, eu queria
nunca mais me preocupar se hoje é dia 5 ou não e se o cartão vai virar ou não. Não queria que no dia 21 eu olhasse lá no relógio e falasse, puta, 3,50, esse cara não pôs o vale ainda, ele não vai pôr hoje e tal. Veio daí. Então, até chegar no momento em que eu falar, aqui tá suave. Aqui eu já ajudei quem eu preciso, a família eu ajudei, as causas que eu gosto eu ajudei, os meus sonhos eu realizei, comprei o que eu queria, arrumei um marido lindo. Terminou tudo isso, agora eu tô suave. Então, hoje, o meu ritmo é muito mais leve. Hoje, se eu tô aqui depois das 8, vocês são privilegiados, sim. Porque a pessoa que não é honesta, ela tá dormindo essa hora. É verdade.